Boa tarde, a paz. Hoje eu vou ler sobre Marcos 9 e o título é Cada um deve levar a sua própria cruz. Eu vou ler o versículo 34 e o 35, que diz assim: E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser vir após a mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor a mim e do Evangelho, esse a salvará. Então, nessa palavra, Jesus ensina que para você ter a salvação, para você ter uma vida eterna com Ele, você precisa abdicar das coisas do mundo. E você pode entrar na igreja, você pode aceitar Jesus de qualquer jeito, mas você não pode mais continuar de qualquer jeito. Se você quer realmente entrar para a vida cristã, ter uma vida com Jesus, uma vida realmente dentro do propósito de Deus, dentro do Evangelho, você precisa abdicar as coisas do mundo. E quando nós falamos, nós cristãos abdicamos muitas coisas do mundo. Claro que tem todo tipo de cristão, tem alguns que só vivem de aparência nas igrejas, mas tem aqueles que realmente abdicam as coisas do mundo para seguir Jesus. Amizades que não servem mais para a sua vida, vícios, alguns tipos de filmes, bebidas, roupas, lugares. Então nós abdicamos de muitas coisas. E isso para a gente não é um sofrimento, porque não é alguém que fala assim, você tem que largar. Não, é o Espírito Santo que trabalha sobre a sua vida para que você largue. Então não é um sofrimento. Quem olha de fora acha que é um sofrimento. Ah, eu vou ter que largar aquela roupa, aquele lugar que eu gosto de ir para poder seguir Jesus e aí acaba desistindo. Porque enxerga isso como um sofrimento, uma imposição. Mas não é um sofrimento. O Espírito Santo ele trabalha dentro de você e você mesmo larga porque aquilo já não se sente, você não te faz mais bem. Eu vou dar um exemplo. Quando eu era do mundo, eu gostava muito de usar roupas curtas. E até pouco tempo eu guardava ainda, depois de muitos anos, eu guardava porque eu queria ver minha própria transformação. Então, tinha saias de 2 palmos e eu hoje, aí agora eu já dei, né? Mas até pouco atrás eu tinha e eu pegava, olhava, meu Deus, como é que eu conseguia sair com essa saia? Eu não sei como eu conseguia. Então, é uma transformação leve. Então, eu, quando era do mundo, eu gostava muito de usar calça jeans muito justas, shorts, bermudas, saias muito curtas. Só que teve um certo. A igreja, quando eu entrei aí na igreja e fui batizada, era uma igreja pentecostal, ela não. Ela não. As mulheres podiam ir de qualquer jeito e o apóstolo ele não cobrava. Você não pode mais usar calça, jeans, você não pode mais usar isso. Não, ele permitia. Mas o Espírito Santo começou a me incomodar a um certo ponto de eu não querer sair, porque eu só tinha aquela roupa para vestir. Então ele começou a me incomodar. Eu já não me sentia bem. Então você não é alguém que diz assim, você não vai mais usar. É o Espírito Santo, ele passa a te convencer que você não deve mais usar aquilo. E é uma coisa suave, tranquila, não tem tristeza, não tem imposição do homem. Mas você mesmo se constrange a
quando começa a sair com aquela roupa, você já não se sente bem, você já fica constrangida. E com o passar do tempo, você vai largando. Não é de uma hora para outra, entrou hoje, amanhã você já. Não! Um dia eu assisti um vídeo de uma moça que ela tinha entrado para a igreja e ela estava ali, botou as roupas dela todas no chão e eram roupas muito curtas, e ela fez um vídeo, começou a chorar, e isso é engraçado, né? Para ela não foi, para ela foi um sofrimento. Mas a gente assistindo e já entendendo como foi a transformação, acho engraçado. E aquela moça jogou aquelas roupas no chão e começou a chorar, chorar, chorou muito. E, e não é assim, gente. Não é. A transformação não é assim. Não é por imposição. Quando é por imposição, você acaba desistindo. Você não fica por muito tempo. Você quer retornar para o mundo. Mas quando você tem um propósito de seguir o Evangelho, ter um propósito real com Deus, quando você quer a sua salvação, aquela transformação é uma coisa muito suave, é uma coisa muito tranquila. O Espírito Santo mesmo convence você que você não deve mais usar aquilo. E a transformação é muito suave. Eu me lembro que eu até hoje eu tenho, porque foi presente de minha filha, então eu guardo, né? Mas eu não uso mais. Mas teve logo no início, quando eu entrei para a igreja, no mundo eu gostava de usar brincos grandes. E eram brincos assim bem grandes, eram brincos delicados, porém grandes. E teve um dia que foi uma festividade na igreja e eu coloquei aquele brinco, mas eu não consegui sair com ele. Eu olhava, eu não me via mais usando aquele brinco. Eu não me senti bem. Então eu tirei e coloquei um brinco pequeno. Eu uso brinco, né? Mas são brincos menores, então, não é uma imposição que você vai chorar como aquela moça do vídeo. É uma coisa suave que você mesmo não se sente mais bem usando aquilo e sai, né? E vai saindo aos poucos do mundo. Então, a Bíblia é para seguir a Jesus, para seguir os propósitos de Deus. Não é como algumas igrejas hoje ensinam, que você pode entrar e ficar de qualquer jeito, que Deus é amor. Não, a Bíblia tem regras para você seguir a Deus, tem regras sim, e principalmente se você quer a sua salvação, tem regras. A porta é estreita, a porta você para ir para a salvação não é de qualquer jeito, mas é, é muito bom você seguir a Deus. E não é sofrimento nenhum você largar as coisas do mundo. Não é de uma hora para outra, demora algum tempo. Eu, para chegar onde eu estou hoje, demorou alguns anos, mas foi de uma forma tranquila, aos poucos, o Espírito Santo me convencendo, e ali eu mesmo fui largando as coisas do mundo. Então, você pode entrar de qualquer jeito. Você pode entrar de qualquer jeito, mas se seu objetivo for a salvação, você precisa ter uma transformação, você precisa largar as coisas do mundo, certo? Então, aqui eu deixo essa mensagem para você, você que é um novo convertido, se você quer realmente ter uma vida com Deus, se você quer realmente seguir a Jesus dentro do propósito de Deus, dentro do propósito da Bíblia, dos ensinamentos bíblicos, você não pode mais continuar com aquela velha roupa, aquela velha pessoa. Tem que sair dentro de você. Você pode entrar, você pode se batizar, mas você não pode continuar da mesma forma. Mas o importante é você entrar. O principal é você entrar,
Porque quando você entra, quando você aceita Jesus, o Espírito Santo te convence que você não pode mais continuar daquele jeito e ele vai trabalhando aos poucos e você mesmo vai largando. Não é um sofrimento, não. É uma bênção você largar as coisas do mundo e você ter uma vida íntima com Deus e você não tem coisa melhor no mundo, não tem experiência nenhuma do mundo melhor do que você ouvir a voz de Deus. E assim eu deixo essa mensagem hoje para vocês. Amém.